histórico dos juros do crédito imobiliário dos últimos 15 anos e a relação disso com a Selic, com a poupança e principalmente com o seu bolso. Você está no canal Crédito Sem Mistério, eu sou Ricardo Floriano. Hoje a gente está aqui para falar sobre juros, tá? Basicamente sobre juros, sem entrar em detalhe sobre banco A, banco B. Hoje a gente vai falar taxa de juros do crédito imobiliário, Selic e vamos falar também de poupança, tá? Como que tudo isso aí juntos influencia no seu financiamento imobiliário, influencia aí nos seus planos futuros, né? Seja com o financiamento que você já tem, seja com o financiamento que você está pensando em fazer, ou se você trabalha no mercado imobiliário, mais ainda, porque impacta diretamente nas suas vendas. Então, vou te mostrar aqui no aulão bem legal, assim, do jeito que eu gosto de fazer, que é com bastante gráfico para mostrar aí realmente toda essa dinâmica do mercado, né? Para você entender o impacto disso, e vou te passar aqui algumas dicas de como você pode contornar isso, de como você pode ao longo do tempo economizar muito dinheiro com aí prestando atenção nas taxas de juros, no andamento do mercado, enfim. Segue comigo aqui que eu vou te explicar tudo certinho. Então, para a gente começar, sem enrolação, vamos falar aqui das taxas de juros do histórico dos últimos 15 anos no financiamento imobiliário, tá? Então, a gente tem aqui a evolução das taxas de juros aí desde 2009, para a gente entender. Então, veja bem, a gente tinha aí lá uma média de 10% ao ano, isso aqui lembrando, tá, pessoal? É sobre o SBPE ou SFH, imóveis de até 1,5 milhão, certo? Numa média de todos os bancos, incluindo Caixa, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, enfim, aqueles que captam recursos da caderneta de poupança para emprestar no financiamento imobiliário, tá? Então, basicamente, hoje o limite é de imóveis de até 1,5 milhão, e também são aqueles imóveis onde você pode utilizar o FGTS, tá? Pelo SFH, Sistema Financeiro de Habitação. Essas altas e baixas aqui, né, é sempre, como eu já falei em outros vídeos, às vezes o pessoal não concorda muito, é cíclico. Sim, é cíclico, tá? Só que, claro, que cada ciclo tem um pico diferente e, principalmente, tem uma baixa diferente, né? Mas você pode ver que a cada 3 ou 4 anos ela sobe, depois desce, depois sobe, depois desce, e aí vai, independente de governo, independente de administração, independente de tudo. Então aí a gente já tem uma noção, né? Hoje a gente está com uma taxa de juros média de 11%, e aí aqui alguns pontos para você entender. Por que ela não passa disso, né? Então fica numa média de 11%. E dificilmente ela vai ter uma média mais alta do que 11%. Porque 12% ao ano aqui é o limite máximo que você vai ter possível por lei de juros do crédito imobiliário, tá? Nos financiamentos pelo SFH, de imóveis de até 1,5 milhão. Então os bancos não podem cobrar mais de 12% ao ano de juros efetivos, não de custo efetivo total. Não misture uma coisa com a outra, tá? Custo efetivo total é a somatória dos juros com os seguros, com as tarifas. Juros efetivo é só os juros mesmo, que é isso daí que não pode passar dos 12%. Então, 12% nunca vai passar. Pelo menos, se a lei não mudar, não fizerem nada, vai continuar dessa forma. Então, aí chega aqui e fala, pô, Ricardo, mas não vai passar de 11? Não, difícil, porque vai ter banco nessa época aqui que está cobrando 12 e tem banco que está cobrando 10, 10,5. Então, a média fica aqui nos 11, tá? Então, a gente tem aqui em 2024, quer puxar aqui para você ver, 2024, a gente tem aqui hoje uma média de 11% ao ano, 10,99, 10,9, mais ou menos, tá? Beleza. Vamos então mostrar para vocês aqui o próximo gráfico, que é para a gente entender a relação disso com a Selic. Então eu já vou puxar aqui, e aqui a evolução da Selic, beleza? Então olha, você vê aqui, depois a gente vai mostrar combinando um gráfico com o outro para você ver exatamente aqui a relação. Mas a Selic aí nos últimos anos teve picos em torno de 14, 14,25, caiu aqui bastante em 2013, depois subiu, depois caiu lá para 2020, naquela mínima maravilhosa de 2% ao ano, e aí subiu agora de novo para 14 e pouco aí no ano passado, e hoje aqui está meio defasado, está 11,25, né? Mas a questão não é entrar em pontos, valores exatamente, a gente vê tendências, tá? Vê o funcionamento do negócio. Então, mesma coisa, né? Então, ela baixa, sobe, como num ciclo, como a gente fala que né? Poderia ser menos volúvel,
para a gente não ter tanta dificuldade no Brasil, principalmente para a gente conseguir os recursos para o financiamento imobiliário, enfim, né, para fomentar todas as linhas de crédito do país. Hoje, por exemplo, a gente está com um desemprego baixíssimo, e aí estimula o Banco Central a não baixar a taxa de juros, porque com as pessoas empregadas e tendo maior acesso a crédito, vai ter mais dinheiro circulando vai fazer com que tenha mais inflação, né? Então, na verdade, isso aí é uma questão de se discutir. Muita gente fala aí várias coisas, a gente não sabe também, né, quem que é a gente para opinar, mas é complicado, né? Porque é um modelo que, para mim, é arcaico de determinação de taxa de juros com base na inflação, né? Você tem muitos outros fatores para ponderar, mas também não é só a inflação. Agora tem questão também, a gente tem que pensar a questão de dólar, tudo isso, enfim, né? Então a gente não vê um futuro muito bom para a taxa Selic aí, pelo menos no curto ou curtíssimo prazo, né? Mais para frente pode ser que melhore alguma coisa. Mas beleza, então essa aqui é a evolução da taxa Selic hoje. Vamos mostrar para vocês agora então, a relação desses dois gráficos e como isso afeta tudo, né? Então olha aqui. Aqui a gente tem, quando a taxa Selic ela sobe um pouco, você tem uma alta nos juros do financiamento imobiliário. Aqui nessa época aqui de 2009, tinha muito recurso de poupança, né? Então eu vou mostrar para vocês depois. Então a taxa Selic ela subia para controlar outras coisas. Então daqui para frente já é outra realidade. Então aí você vê, sobe aqui a Selic, sobe o crédito imobiliário. Baixa a Selic aqui em vermelho, baixa o crédito imobiliário. Sobe a Selic, sobe o crédito imobiliário. Porém, como eu falei, com aquele limitador dos 12%. Então a média vai ficar sempre abaixo disso. A Selic foi lá para casa dos 14 e tanto e o crédito imobiliário ficou nesses 12. Cai aqui também a Selic, cai o crédito imobiliário. Você vê que também ela não passou menos de 7% ao ano, tá? O crédito imobiliário. E eu vou te explicar por quê. Você lembra que o financiamento imobiliário ele é custeado pela poupança, basicamente. Então, hoje tem outras fontes, tal, mas está discutindo ainda muita coisa para agregar nisso, mas é complicado. Basicamente, poupança. Pensando em poupança. Com a Selic acima de 8% ao ano, a poupança rende 6% ao ano mais TR, beleza? Ou seja, o banco pega essa poupança, você tem a sua poupança no banco, colocou o dinheiro lá, o banco vai te pagar 6%. Ele vai pegar aquele teu dinheiro e vai emprestar, ele pode emprestar até 65% do que ele tem em poupança para financiamento imobiliário, ele vai emprestar aquilo lá, cobrando um juros, então, de 11%. Então, ele está pegando o seu a 6% e ele vende esse dinheiro a 11%, certo? Esse 5% é o spread que a gente chama, né? Que é a diferença do que o banco pegou para o que ele está emprestando. Então, dificilmente você vai ter taxa de juros do crédito imobiliário baixa com o Selic acima de 8%, né? O que vai baratear as taxas do crédito imobiliário nesse ponto é você ter outras fontes de captação, mas principalmente você ter disponibilidade de recursos na poupança. Tá? Então, você tem bastante disponibilidade de recursos, o banco pode pegar a 6 e emprestar a 8, 9 sem problema, porque ele tem mais recurso ali. Agora, se os recursos são escassos ou está caindo sempre, como eu vou mostrar para você, aí fica complicado. Tá? Aí, para você entender, para você ver aqui, ó, quando a Selic estava lá embaixo, em 2% ao ano, então ela estava abaixo de 8%, e aí a poupança rendia 70% da Selic, tá? Ou seja, a poupança rendia aí 1,4%. Aí então o banco pegava a 1,4% e te emprestava a 7%. Então ele tinha um spread de 5 e pouco, 5,6%, né? Mantendo mais ou menos essa média de 4,5%, 5,5% que eles mantêm de spread. E foi o boom do crédito imobiliário. Então quem pegou nessa época aqui está pagando até hoje taxa de juros de 7% ao ano, né? Agora, tem gente que pegou aqui, ó, os juros a 11, 11 e pouco, e hoje está pagando 7% ao ano. Esse é o grande segredo. Esse é o grande ponto de que você saber que você pode renegociar suas taxas de juros. Eu fiz isso com o meu, tá? Eu fiz isso para muitos clientes da CSM aqui, a gente tem isso para muitos clientes da CSM, que a gente fez o financiamento para a pessoa, depois a gente tem esse monitoramento das taxas e avisa a pessoa do momento certo de renegociar e passo a passo para renegociar. Não é simplesmente você pedir, tá? O banco não é bonzinho. Você tem que apresentar um motivo para ele reduzir a sua taxa de juros. Tem todo um caminho para isso. Então,
Isso é um negócio que é muito legal, que a gente vai trazer aqui para você que não contratou aqui com a gente, você que já tem o seu financiamento, ou que está contratando em outro lugar, futuramente quer esse acompanhamento no seu financiamento, a gente vai ter um aplicativo para você poder ter esse acompanhamento, saber o momento de renegociar e fazer isso da maneira correta, para garantir que você tenha aí, sempre que possível, pegue a menor taxa de juros do mercado. Tá? Para isso, você vai entrar no nosso grupo do WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo. É um grupo exclusivo para isso daí, para você ficar sabendo, porque muito em breve a gente vai ter esse aplicativo. Vai ser baratinho o acesso a ele para você garantir que você vai ter ali, sempre que possível, as menores taxas de juros. Então não deixa de entrar lá. Se tiver alguma dúvida também, qualquer coisa pontual, você deixa aqui nos comentários que eu faço questão de responder para você sobre isso ou sobre o que for, tá bom? Voltando para o gráfico aqui, então, você vê. Então quem pegou aqui, tem muita gente que está pagando aqui hoje, né? Então esse é um ponto. Então, que significa o quê? Se você financiar hoje aqui, você tem grandes chances de daqui a 2, 3 anos estar pagando taxa de juros lá embaixo, tá? E não ter deixado de pegar um imóvel que você pode ter certeza. Se você pegar um imóvel na época que as taxas de juros estão aqui embaixo, o preço vai estar lá em cima, entendeu? Então você garante a valorização do imóvel. Então você vai pegar o imóvel hoje com taxas um pouco mais altas, garante que daqui 2, 3 anos ele valorizou, porque as taxas de juros baixando, o mercado imobiliário ele aquece, o preço dos imóveis sobe, e aí você vai ter taxa de juros, renegocia suas taxas, pega a taxa lá embaixo com o preço do imóvel lá em cima. Melhor dos mundos, tá? Bom, voltando aqui então, eu vou passar esse outro gráfico aqui então, que é a relação aqui da Selic com a captação da poupança. Putz, isso é importantíssimo, porque como eu falei, quanto mais dinheiro tem na poupança, mais barato fica os juros. Só que para entrar dinheiro na poupança, a Selic tem que cair. Por quê? Porque quando a Selic sobe, outras linhas de investimento, como por exemplo renda fixa, vão render mais do que a poupança. E renda fixa, por CDB, essas coisas, Tesouro Direto, são extremamente seguras também. Então o pessoal tira o dinheiro da poupança e passa para outras linhas. Para quem vai ficar ganhando 6, se pode ganhar 12, 11% ao ano, às vezes até 13%, né? Dependendo. Mas enfim, você vê aqui, quando a Selic baixa, saldo da poupança sobe. Selic sobe, saldo da poupança cai. Isso aqui é entradas e saídas, tá? Então a gente está tendo aqui nos últimos 3 anos, tá? Déficit na poupança. Aqui de 2021, 22, 23. Em 24, agora em novembro, já está em 11 bilhões de déficit, né? Então, e aí? Selic baixou, poupança subiu. E aí acaba acontecendo a mesma coisa no crédito imobiliário, né? Com entrada de captação, com entrada de recursos na poupança, taxa de juros do crédito imobiliário cai. Reduz o saldo da poupança, taxa sobe. E por aí vai. É uma relação extremamente ligada de um ponto com o outro, né? Do saldo da poupança, da Selic e da taxa de juros. Esse aqui, ó, é bem confuso, né? É que eu adoro o gráfico, fica cheio de linha, mas a gente parar para prestar atenção é isso daí. Taxa Selic em vermelho aqui, crédito imobiliário acompanhando a queda ou alta da Selic dentro das proporções máximas, né? Daquela proporção máxima daquele teto máximo dos 12%. E a caderneta e a poupança num caminho inverso. Então, quando os dois baixam, ela sobe. Quando os dois sobem, ela baixa. Então, isso aqui é bem interessante para a gente entender essa mecânica do mercado, saber o funcionamento disso, porque é cíclico. O Brasil funciona dessa forma. Nossa economia está calcada nesses alicerces aí. A taxa Selic é calculada dessa forma. A poupança que custeia o financiamento imobiliário. Tem hoje o financiamento imobiliário é custeado também por LCI, algumas outras fontes que são mais caras. Então, tem algumas alternativas em estudo pelo governo, enfim, mas ainda nada muito definido. A ABCIP sempre fala disso, já faz anos que a gente vai em reunião da ABCIP, nesses eventos que tem, que é a Associação Brasileira de Crédito Imobiliário e Poupança. Porém, né, é sempre uma coisa utópica, uma coisa, a gente precisa, e no final das contas continua na mesma, né? Então, por isso que o mercado imobiliário acaba sofrendo com taxas de juros mais altas por conta de Selic, por conta de poupança, tá? Então, enquanto não tiver outras linhas para custear isso daí, mais baratas, mais acessíveis, outras mecânicas, vai funcionar dessa forma. Mas vai continuar funcionando. O mercado não vai parar. Você não precisa se preocupar, como eu falei, você pode renegociar suas taxas no futuro. Se você ainda não fez seu financiamento, está começando, está querendo ver simulações, entra no nosso aplicativo, o link está aqui na descrição também. Você consegue fazer suas simulações lá direto ou entre em contato com a gente que te dá todo o amparo em todas as etapas do seu processo.
chama a gente pelo nosso WhatsApp, o 13 99709 1012, ou lá no nosso site, que é o www.csmassessoria.com.br. A gente tira todas as suas dúvidas, acompanha você em todas as etapas, tá? Sem custo nenhum. Você fazendo o financiamento com a gente, você não tem custo nenhum, fica nas mesmas condições do banco. A gente é remunerado diretamente pelos bancos, não entra nem um centavo a mais no seu financiamento. A gente está aqui para te ajudar, tirar suas dúvidas, te acompanhar em todo o seu processo, tá legal? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal, que toda semana a gente tem 2 vídeos com o melhor conteúdo em financiamento imobiliário, crédito imobiliário, mercado imobiliário como um todo, né? Mas principalmente voltado para o segmento de crédito. E para você que ficou comigo aqui até o final mais uma vez, meu muito obrigado e até o próximo.